Caras alunas, caros alunos, neste vídeo vamos iniciar a definição real de ética. Vimos no vídeo anterior a definição nominal e agora vamos para a definição formal ou a definição real de ética, seguindo nosso esquema conceitual aristotélico. Quando nós enfrentamos o conceito ética para defini-lo, nos defrontamos com um problema concreto. Qual? O que não se profere, não se diz ética da mesma forma e sempre. Isto é, ética não é um conceito unívoco. Para resolvermos esse problema, nós temos que ir à lógica e ver o seu lugar dentro da ordem lógica dos conceitos. Na ordem lógica dos conceitos, um determinado conceito, pode ser ou unívoco, ou equívoco, ou análogo. Então vamos entender um pouquinho o que cada um dessas peculiaridades, dessas características, em se tratando de uma conceituação formal. O que é um conceito unívoco? Um conceito unívoco em lógica aristotélica é aquele conceito que produz a mesma compreensão e a mesma extensão. Ele tem a mesma compreensão, isto é, se compreende de uma forma que é a mesma sempre, e extensão, a mesma, quer dizer, se aplica sempre da mesma maneira. Vou dar um exemplo. Eu digo assim, meu pai está sadio. Eu digo assim, o meu cachorrinho está sadio. E eu digo, o feijão que eu comprei hoje no armazém, no supermercado, está sadio. Eu aplico sadio, sã, para o meu pai, aplico para o animal e aplico para o feijão, da mesma forma. E não preciso absolutamente explicar, não preciso aqui de dizer mais nada, porque o conceito de sadio, o conceito de são é unívoco. Vale também para o doente. Agora, vejam, ética não é um conceito unívoco, porque eu não falo sempre e da mesma forma pronuncio o nome ética. Vamos ver depois. A segunda possibilidade é a possibilidade da equivocidade. O conceito equívoco em Aristóteles é aquele conceito que para cada extensão, para cada aplicação, ele produz uma compreensão diferente. A palavra é a mesma. Eu falo assim, bateria. Eu posso pensar 1000 coisas em nível de aplicação. Falo em bateria de carro, que é geradora de eletricidade, que vale também para o relógio, enquanto é geradora de eletricidade. Falo de bateria de escola de samba, que por analogia também é bateria instrumento, mas no caso da escola de samba é ala da bateria. Falo em bateria militar, que é diferente, é outra coisa. Falo em bateria, o verbo, eu bateria, tu baterias, ele bateria, futuro do pretérito. Falo em bateria como coletivo de panelas, uma bateria, Le Corbusier, então é um coletivo de panelas. E aí eu digo, o que uma bateria tem a ver com a outra? Nada, absolutamente nada, a não ser o nome. Para cada uma delas, destas aplicações, uma compreensão diferente. Vale, por exemplo, cruzeiro marítimo e cruzeiro, aquela cruz lá em cima no morro. Nada, absolutamente nada.
e o time de futebol Cruzeiro e a companhia aérea Cruzeiro, então, antiga companhia aérea, nada, absolutamente nada, a não ser o nome. Aristóteles não vai trabalhar com a equivocidade do ponto de vista lógico. Quer dizer, para a lógica, a equivocidade não serve. Esta é, digamos assim, é uma das características, né, do seu pensamento lógico. Trabalha-se com a univocidade, sim. Com a equivocidade, não. Eu não posso solucionar ou chegar a ilações a partir de conceitos que são díspares e que um não me leva ao outro de forma alguma. Né? É diferente, por exemplo, na linguística. A linguística trabalha a equivocidade como plurivocidade, conceito plurívoco. Né? É diferente. Né? O modo como a linguística trabalha esta questão. Por isso aqui não nos interessa, nesse momento, esse trabalho linguístico, esse trabalho da linguística com os chamados conceitos plurívocos ou com a plurivocidade. A terceira possibilidade é justamente o conceito análogo, ou a analogia. Aqui é um princípio aristotélico extremamente importante, extremamente usado e muito aplicado em outras áreas de conhecimento, em outras ciências. Por exemplo, o direito, né, utiliza esse processo, utiliza este princípio, mas enormemente. Só para dar um exemplo aqui. Mas o princípio é aristotélico, o princípio é filosófico. Né? Então, em que consiste esta última possibilidade? Vamos lá, temos que trabalhar um pouco melhor, porque esta vai ser digamos, a característica da ética. Platão, pela primeira vez, quando vai dizer que não é, o ser ideal tem uma relação com o ser espaço-temporal, ele vai dizer, né, que estão em acordo, há um acordo entre o ser ideal e o ser espaço-temporal. Há um acordo entre a ideia e a realidade, que está fora da mente. Este acordo, Platão vai dizer anaton logon em grego, voltamos ao grego, tá? De acordo com a ideia. É um acordo que se expressa pelo de acordo, anaton logon, aqui no acusativo, é a ideia. Quer dizer, é semelhante. Está de acordo, não é igual, mas há um acordo. Aristóteles vai cunhar daí, na sua metafísica, um princípio, que é justamente fundamentado nisto, fundamentado, não é igual, mas é semelhante. Não é igual, mas há uma razão matemática entre um e outro. Não é igual, mas é proporcional. O que é proporcional, aritmeticamente falando, não é igual. E, no entanto, não é equívoco, não é diferente no sentido da equivocidade lógica. Não tem nada a ver com o caso da bateria, com o caso do Cruzeiro, com o caso da constelação constelação e cachorro, nada, absolutamente nada. Não, aqui há uma proporção. O que é necessário para que haja realmente um analogado? Em Aristóteles, para que haja este analogado, há que existir um denominador comum unívoco e um diferencial ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que há um denominador comum unívoco, há um diferencial, ok? E os dois unidos vão justamente estabelecer e vão mostrar, teoricamente, vai ficar claro que existe naturalmente ali uma razão entre ambos.
Não são iguais, não são diferentes, são proporcionais. Há uma analogia de atribuição e há uma analogia de proporcionalidade. É claro que essa analogia de proporcionalidade em Aristóteles, ela evolui, em Tomás de Aquino evolui, a proporcionalidade própria, proporcionalidade imprópria, e aí o tratado da analogia vai se efetivando, um completa o outro, não é? E vamos aí até as últimas consequências entender o que é um analogado, não é? O direito usa tremendamente esse princípio, né? Chamar por analogia o processo, chamar por analogia a jurisprudência, né? É claro que o que ocorre aqui não é igual, que se fosse igual aplicar-se-ia simplesmente, né? O princípio, a jurisprudência, a lei, mas não é igual, mas também não é diferente. Há um denominador comum unívoco. Em existindo esse denominador comum unívoco, quer dizer, igual, e um diferencial, existe a possibilidade sempre de se aplicar o princípio da analogia, porque o analogado existe de uma maneira formal ali dentro. Não se trata naturalmente de inventar, claro, e não se trata muito menos de se dizer que a equivocidade é analogia. Não. Quer dizer, quando há esse denominador comum, ele existe. Eu falo, abrir uma lata, abrir a sessão, abrir a pauta, abrir a porta, não é? Há um analogado. Porque toda vez que se abre, um empecilho se desfaz para que algo possa acontecer. Então, se eu tenho como comprovar, né, este denominador comum unívoco entre o que eu estiver, enfim, traçando como possível analogado e existir realmente, então o analogado existe. Pois bem, este é o princípio que vai nos servir para entender, para que possamos entender naturalmente o que é ética. Ética se fala em 3 registros diferentes. E aqui eu vou usar uma explicação do grande professor da Universidade de Louvain, Jean Ladrière. Le grand Ladrière dans la petite Louvain, o grande Ladrière dentro da pequena Louvain. Da Louvain era pequena para o Ladrière, se dizia assim, para este grande professor de filosofia, que era fundamentalmente aristotélico, mas um aristotélico aberto, né? Era muito estudioso da psicanálise, de Freud, e fazia correlações, né, entre Aristóteles e Freud, por dever, o prazer, etc. Tinha muitas questões, mas eu quero aqui justamente mostrar como ele entende esse analogado. E é muito interessante. Veja, eu falo às vezes de ética como sinônimo de moral. Sim, isto é ético, isto não é ético, isto é moral, isto não é moral. Este é um registro, é uma maneira de se dizer. Tomar ética e moral como sinônimo. Mas eu falo num segundo registro, a ética, ciência da moral. Esta é uma outra forma de se dizer ética. É esta ética que nós estamos aqui aprendendo, que nós estamos aqui lecionando, que nós estamos aqui ministrando. Esta é a ciência da ética. A ética. Então a moral aqui não é igual, ética não é igual à moral. Ética aqui é maior do que a moral. É a ciência que vai regulamentar, que vai dizer, que vai normalizar a moralidade, a moral. E eu falo num terceiro registro, ética como sinônimo de moral, e acrescento uma qualificação a esta ética. É a mesma segunda, mas com uma qualificação. E quando eu acrescento esta qualificação, ela toma ou veste a roupagem desta qualificação. Assim, ética aristotélica. Estou qualificando. Então vai ser a ciência da ética 2, ok? Mas agora ela vai se vestir de Aristóteles ou dos conceitos aristotélicos, da filosofia aristotélica. Ética marxista,
mesma coisa, mas aí vai ser Marx, né? Ética existencial, não sei, de Kierkegaard, por exemplo, aí vai ser Kierkegaard. E assim por diante, né? Mas falo num registro diferente aí dentro mesmo do terceiro. Eu falo, por exemplo, de uma ética social, de uma ética sexual. É uma maneira também de, naturalmente, qualificar. Né? E falo também, por exemplo, no contexto religioso, de uma ética cristã, de uma ética judaica, de uma ética islâmica. Estou qualificando. Toda vez que eu qualifico a ética, eu reduzo aquela qualificação. Quer dizer, tudo que é ética no nível 2, mas o que se estuda ali vai ter a forma, digamos, ou daquela fundamentação ou daquela característica social, sexual, ética do trabalho, ética, enfim, 1000 possibilidades. E ela então vai ser orientada, vai ser direcionada, vai ser sinalizada para aquilo. Né? É uma maneira de, justamente, estabelecer um parâmetro. Então, em toda vez que eu digo ética, ciência da moral, eu tenho uma teoria sobre a moral, claro, e que não é só moral e ética que existe ali, que é a própria moralidade, que é a própria estrutura da moralidade. Nós vamos falar que isso no próximo vídeo. Mas, vejam bem, essa estrutura da moralidade, agora, ela orientada, ok? Ela vai ter formas de engajamento ou de divisão ou de particularidades diferenciadas. E aí vem empenhos diferenciados, ok? Opções diferenciadas e registros outros diferenciados, ok? Mas se trata sempre de ética, por quê? Porque aqueles elementos que fazem com que a ética seja, digamos, uma teoria sobre a praxis moral, ok? Vão estar sempre presentes. Acho que ficou claro, não é? Nós falamos de ética em 3 registros diferentes. Há um analogado, e é isso que eu queria justamente chegar a isto. Há um analogado entre as 3 formas de se dizer, porque há um denominador comum. Qual é o denominador comum? O denominador comum que perpassa 1, 2 e 3, os 3 registros, chama-se moral, mos moris, em latim. Isso nós vamos ver o que é, ok? A moral está presente nos 3 registros, de uma maneira unívoca, Agora, a ética é com E minúsculo, no primeiro registro. Quer dizer, ela é tomada muitas vezes como sendo a própria estrutura da moralidade, mas ela é também a ciência da moral no nível 2. E ela é a ciência da moral mais uma qualificação que, por sua vez, restringe, reduz, né, a ciência da moral àquela roupagem. Eu acho que ficou claro, não é? É o máximo que nós podemos dizer nesse momento. Vamos, né, depois ampliar esse esquema, explicando melhor. No outro vídeo vamos começar pela moralidade, quer dizer, aquilo que vai caracterizar o que é moral, uma vez que este é o denominador comum nas 3 estruturas, né? Para chegarmos depois à definição formal ou à definição real de ética no nível 2, no registro 2. Para terminar, eu queria justamente mostrar que a ética no nível 2, que é a ética que nós estamos estudando, a ética no registro 2, é sempre uma teoria sobre a moralidade, uma teoria sobre a praxis moral. É sempre a ética uma teoria sobre a praxis, a ciência da ética. E é uma teoria que pressupõe a praxis moral. Então, vejam bem, o que uma teoria sobre a praxis tem que ser? Não pode não ser. Ela tem que ser a praxis da teoria. A teoria sobre a praxis é também a praxis da teoria. Pensem vocês, por exemplo, que estudam direito, né, na estrutura do contrato. Estrutura do contrato é isso. O que é o contrato, senão uma teoria sobre a praxis? E se esta teoria sobre a praxis, que é a razão de ser do contrato, não existir, não há razão de ser.
a própria teoria. A ética é um pouco isto. Né? É uma teoria sobre a praxis moral que só tem sentido se for levada em consideração e praticada no nível, naturalmente, de um empenho. Acho que ficou claro, analogado, moral nos 3 registros, denominador comum, ética com E minúsculo, ética com E maiúsculo, ética com E maiúsculo, quer dizer, diferentes. As duas são iguais, segundo e terceiro, mas o E maiúsculo de ética do terceiro é diferente enquanto está voltado, sinaliza para uma qualificação que a restringe. Então torna-se, no fundo, diferente. Então a ética aqui não é igual, é proporcional nos 3 registros. A moralidade não, a moralidade é unívoca. Por isso nós podemos definir, né, ética, e essa definição a qual vamos chegar depois de estudarmos, né, a estrutura da própria moralidade, vai nos outorgar, digamos assim, né, a possibilidade de, com uma definição, uma boa definição aristotélica, nós podermos enfrentar, digamos assim, este espaço, né, no qual o que nós dizemos ser ética, ele se circunscreve. Muito obrigado.